Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa jornada pela Geral dos Recursos Cíveis. Nesta unidade, nós mergulharemos no coração do direito processual civil, explorando os mecanismos essenciais que garantem o duplo grau de jurisdição e a busca pela justiça plena. Os recursos, eles são os instrumentos legais postos à disposição pela parte sucumbente para impugnar uma decisão judicial, buscando sua reforma, invalidação, esclarecimento ou integração, sendo um estudo crucial para compreender como nosso ordenamento jurídico equilibra a necessidade de celeridade processual com a inegável busca pela correção do julgado. Vamos entender as regras do jogo, os requisitos, os efeitos e a aplicação prática de cada recurso. Vamos começar agora com a unidade 1. Na unidade 1, nós vamos estudar os fundamentos da teoria geral dos recursos. A teoria geral dos recursos engloba os conceitos. Qual seria esse conceito? O recurso, ele é um instrumento processual legalmente previsto que permite à parte que se sinta prejudicada por uma decisão judicial, o sucumbente, solicitar a sua revisão ou reexame por um órgão judicial, geralmente hierarquicamente superior, dentro da mesma relação processual. Para uma conceituação mais completa, a doutrina processual civil, ela notadamente os juristas como Barbosa Moreira, ele destaca as seguintes características do recurso. Instrumento de impugnação. Ele é um meio de contestar, de se opor a uma decisão proferida. Voluntariedade. A parte recorrente, se quiser, ela tem a opção, essa opção de querer ou não. Ela é um ônus e não uma obrigação. Quanto à legalidade e taxatividade, o recurso ele deve estar previsto expressamente em lei. Não se pode inventar um recurso. O Código de Processo Civil ele traz um rol taxativo. Quanto ao desenvolvimento no mesmo processo, intraprocessualidade. O recurso, ele não instaura um novo processo. Ele se desenvolve dentro daquele que já existe, prolongando ou impedindo o trânsito em julgado da decisão impugnada. Quanto à finalidade específica, obter um dos seguintes resultados na relação de decisão. Ou ele obtém uma reforma, uma invalidação, uma anulação, um esclarecimento ou uma integração. Quanto à reforma, ela é uma substituição da decisão por outra de mérito. A invalidação ou anulação, ela é a declaração de nulidade por vício processual. Um exemplo é a falta de fundamentação. Quanto ao esclarecimento, ela é eliminar uma obscuridade ou contradição. Um exemplo é o embargo de declaração. E a integração, ela é para suprir uma omissão, como também o embargo de declaração. Sua função principal é garantir a justeza e a conformidade legal das decisões. A natureza jurídica do recurso. A natureza jurídica do recurso no direito processual civil, ela é um tema que gera debate na doutrina, mas o entendimento majoritário o classifica como um ônus processual, manifestação de um direito de ação ou um poder potestativo, ele dependendo de cada perspectiva. O recurso como ônus processual é a classificação mais aceita na doutrina. Embora a parte ela não seja obrigada a recorrer, ou seja, a característica da voluntariedade, se ela não o fizer, ela sofrerá uma consequência jurídica desfavorável. A decisão judicial ela transitará em julgado, gerando a preclusão e a imutabilidade do julgamento, coisa julgada, tornando a definitiva a sucumbência sofrida. O direito de recorrer, ele não é um dever. A parte ela não comete um ilícito se não recorrer. Ela não é um direito subjetivo, ou seja, não se exige uma prestação da parte contrária, mas sim uma manifestação da vontade do judiciário. É o imperativo do próprio interesse. A parte tem a faculdade de recorrer e exerce essa faculdade para evitar o prejuízo de coisa julgada desfavorável. Quando o recurso ele é visto como um desdobramento do direito da ação. Alguns processualistas eles encaram como uma fase ou um desdobramento do próprio direito da ação, o direito de demandar,
entendido como um direito amplo. Nesta visão, o direito de ação ele se manifesta no início do processo e o direito de recorrer é a continuação desse mesmo direito de pedir a tutela jurisdicional, manifestando-se contra a decisão proferida a fim de obter reexame da pretensão inicial dentro da mesma relação jurídica processual. Quando o recurso ele é visto como um ato voluntário e poder potestativo. O recurso, ele é visto como um ato voluntário da parte vencida ou sucumbente. A doutrina também o vê como um poder potestativo, no sentido de que, uma vez interposto e preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, o recorrente exerce sua vontade, submetendo a parte adversa, o recorrido, e o próprio julgador a uma situação jurídica da qual podem se furtar. Um exemplo de potestatividade. O recorrente, ele pode a qualquer tempo desistir do recurso, independentemente da anuência da parte contrária, caracterizando um direito que o titular exerce, modificando a esfera do outro, sem que este possa oferecer resistência eficaz. Em suma, embora haja nuances, a visão predominantemente é que o recurso possui a natureza de ônus processual, sendo a manifestação de uma faculdade que, se não exercida, acarreta a estabilização do provimento jurisdicional desfavorável. Quanto à correspondência no CPC, os recursos ele está determinado no título 2 do livro 3 da parte especial do CPC, que trata dos processos de outros tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Inicia no artigo 994. Esse artigo 994, ele dita o rol taxativo, os 8 recursos, e estabelece a regra geral para esses recursos. Quanto à classificação dos recursos, o recurso ele pode ter o critério quanto à decisão atacada, quanto à finalidade e quanto à natureza jurídica. Quanto à decisão atacada, ele pode ser recurso de sentença que impugna a decisão final do processo. Ele pode ser um recurso de decisão interlocutória, que ele impugna as decisões tomadas no curso do processo que não encerram esse processo, e o recurso de decisão monocrática, que ele impugna a decisão proferida por um único juiz, relator do tribunal. Quanto à finalidade, ele pode ser um recurso de fundamento livre, que permite discutir tanto as questões de fato quanto as questões de direito, e o recurso de fundamento vinculado, que só permitem discutir questões de direito e pressupostos específicos. Quanto à natureza, eles podem ser um recurso voluntário, que depende da vontade da parte para interpor esse recurso, e o recurso ex officio, que é uma remessa necessária, que não é tacitamente um recurso, ela é uma condição de eficácia da sentença. Vamos abordar agora o assunto sobre o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio ele é uma garantia fundamental do direito processual. Ele é essencial para a segurança jurídica e a busca da justiça das decisões judiciais. O duplo grau de jurisdição, ele é também conhecido como o princípio da revisibilidade das decisões. Garante a toda parte o direito de recorrer à decisão proferida por um órgão judicial da primeira instância, para que a matéria ela seja reexaminada por um órgão judicial hierarquicamente superior, o tribunal. Embora não esteja explicitamente nomeado em um artigo da Constituição Federal de 88, é um princípio implícito, ele decorre da ampla defesa e o contraditório e da estrutura hierárquica do Poder Judiciário. As principais justificativas para este princípio são a correção de erros, que permite que os juízes mais experientes e em composição colegiadas corrijam eventuais equívocos de fato de direito do juiz singular e garante uma maior credibilidade. Por quê? A possibilidade de reexame dá maior legitimidade e tranquilidade às partes, pois a decisão final não se baseia no entendimento do único julgador.
O Código de Processo Civil, ele instrumentaliza o duplo grau de jurisdição por meio de recursos. Tá? Existe o artigo 994, que são instrumentos de aplicação. O duplo grau de jurisdição, ele é concretizado por meio de rol de recursos previstos no CPC, que são os mecanismos pelos quais o reexame é solicitado, né? Que são os recursos de apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial e extraordinário e embargo de divergência. O artigo 1009, que é a principal manifestação. O principal é o mais clássico instrumento do duplo grau de jurisdição, que é a apelação, que é o recurso cabível contra a decisão final, sentença, proferida pelo juiz de primeira instância. Está contido no artigo 1009 do CPC. Da sentença, ela cabe apelação. A interposição da apelação, ela transfere ao tribunal a competência para julgar novamente a lide, ou seja, o caso, revendo todo o material fático probatório e jurídico discutido no primeiro grau. Quanto ao artigo 1015, fala da revisão das decisões interlocutórias, consequentemente do agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele permite que certas decisões proferidas no curso do processo sejam revisadas pelo tribunal sem que se precise esperar a sentença final, garantida a correção imediata dos erros processuais. O duplo grau de jurisdição, ele possui o princípio da invocação, que é o credor inconformado, invoca o duplo grau de jurisdição com base no artigo 1009 do CPC e impõe recurso de apelação. Ele é remetido ao Tribunal de Justiça do Estado, depois passa pelo reexame necessário, né, e o novo julgamento, onde os desembargadores eles reexaminam as provas e a aplicação do direito. O duplo grau de jurisdição, ele garante a revisão da decisão por um órgão superior, permitindo a correção do que a parte considerou um erro. Então, finalizamos mais a unidade 1.